Olha, hoje é um dia muito importante, muito especial para a gente pensar em algumas pessoas que precisam da nossa compreensão, do nosso apoio, do nosso abraço. Hoje é dia 11 de outubro, é dia do deficiente físico. Esse dia representa a possibilidade de reflexão de todos os setores da sociedade sobre esse tema. Todos os setores, porque a gente precisa de cidade voltada e facilitada para as pessoas que têm deficiências. A gente precisa de cidadão comprometido e com amor e respeito ao próximo. E as pessoas com deficiências que estão próximas de você, né? As pessoas com deficiências enfrentam uma dificuldade que vai além da falta de acessibilidade nas cidades, viu? E esse além é exatamente o que eu tô falando, é o preconceito. E a gente precisa analisar, precisa olhar onde é que está esse preconceito e mandar embora. O preconceito, infelizmente, aparece em diferentes maneiras. Às vezes é um jeitinho de olhar, é uma palavra mal expressada, falta de tolerância. E isso pode afastar ainda mais a pessoa do convívio social. Então, para quem tem deficiência, é muito duro. Coloque-se no lugar dessa pessoa. Vale lembrar que a deficiência não modifica o ser na sua essência. As pessoas são do mesmo jeito, né? A gente tem um monte de anseio, um monte de sonhos, um monte de ansiedades, de vontades. Agora, a deficiência limita em alguns aspectos, sim. Então, com apoio, determinação e vontade, todos nós temos condições de transformar a limitação em potencial de adaptação. E a gente vai entender como lidar com a descoberta da deficiência física ou mental de um ente querido. Eu sei que para um pai, para uma mãe, às vezes essa notícia chega meio que de um jeito ruim, tira muitas vezes a pessoa do chão, mas depois que passa, eu não conheço ninguém que não fale igual o que eu vou falar agora. Pai e mãe entendem que é presente, independente de qualquer deficiência. Filho é uma bênção, é realmente uma alegria. E quem explica melhor como é que a gente enfrenta essa notícia da deficiência física ou mental é a Melina Blanco, que é psicóloga e psicopedagoga. Ela atua no Hospital Albert Einstein e lida com essa notícia e lida principalmente com o jeitinho que os familiares enfrentam a deficiência. Melina, muito obrigada por ter vindo. O dia de hoje é tão importante para a gente pensar, analisar, refletir um pouco esse assunto, né? Vamos sentar então aqui para a gente conversar mais. Todo mundo que senta comigo aqui no programa, amigos que têm filhos com deficiências, falam exatamente a mesma coisa, que é um presente. Mas na hora H, a notícia chega às vezes de um jeito ruim, de sopetão, né? Sim. Como é que é isso? É difícil, né? Quando os pais recebem uma notícia dessa, né? É bem impactante, né? Toda a família acaba desestruturando todo o ambiente familiar, né? Então, o filho idealizado, né? A gestação, aquela coisa gostosa, né? De alegria, né? E quando tem esse impacto, acaba vindo muitos sentimentos de frustrações, de ansiedade, de medos. E o que a gente pode falar agora para um pai que recebeu essa notícia ou até para as pessoas que estão em casa saberem o que elas podem ajudar se depararem com um amigo, uma amiga que tenha recebido essa notícia? Poder entender a situação, né? Poder aceitar também a situação, né? Poder olhar essa criança, olhar essa pessoa com deficiência, que tem suas potencialidades também, né? A primeira coisa que vem na cabeça são os pontos negativos. Quais são as limitações, né? O que ela não consegue fazer, né? Mas aos poucos vai conseguindo enxergar coisas que ela consegue fazer, as suas potencialidades, que eles também têm bastante, né? E quanto mais estimulação, mais potencialidades eles vão ter, sempre no ritmo deles, sempre no tempo deles. Mas gostei. Só da gente olhar pelo outro lado, é igual a história do copo que está, às vezes, aos olhos de alguns vazio e aos olhos de outros quase cheio, né? Você olhar realmente as potencialidades desse bebê que está chegando, desse bebê que já nasceu e que está ainda te causando uma certa ansiedade, um certo medo em relação ao comportamento dele, em relação à sociedade também. E em relação à sociedade, eu acho que a gente já tem e já fez algumas conquistas importantes, né? Sim, com certeza. Até para essa aceitação, para essa não
esse não preconceito. Hoje em dia é muito mais divulgado, né? Existem mais estruturado, né? Então existem lugares para as cadeirantes, lugares, né, estruturados para isso, né? As pessoas não se escondem mais, né? Existe uma vergonha, existe um medo, uma culpa, enfim, que as pessoas acabam se fechando mesmo, né? Então, quanto mais informação a gente divulgar, quanto mais se falar sobre isso, é muito mais importante, porque as pessoas vão percebendo que é algo que é permitido, né? Algo saudável de estar falando, né? E se incluindo nessa sociedade, né? E é verdade. Agora, além desse olhar para as possibilidades, como psicólogo, o que a psicologia fala para um familiar que lida com uma criança, às vezes até mesmo já é um jovem com deficiências e às vezes se sente cansado, se sente fraco diante de tantos problemas e até porque uma criança ou um jovem com algumas deficiências exige um pouco mais de cuidado, né? Sim, sim. Talvez até um cuidado físico. O que você falaria para esse familiar? Que prestar atenção nas limitações do próprio cuidador, né? Então, assim, o quanto que cada um tem o seu limite, cada um tem o seu tempo. Então, a criança, a pessoa com deficiência, ela também tem o seu limite. Então, não adianta ficar, por exemplo, forçar, né? Estimular demais ou exigir demais, né? Que muitas vezes a ansiedade, a angústia vem e toma conta da gente e acaba passando isso para a pessoa, né? E passar segurança e tranquilidade, que aos poucos ela vai conseguindo, aos poucos ela vai ir sendo no ritmo dela, né? Porque a ansiedade, esses sentimentos negativos acabam tomando bastante da situação. Né? E aí isso interfere também em quem está sendo cuidado. Então, se é uma criança com deficiência, um jovem, um adulto com deficiência, se esse clima todo de muita ansiedade, muita expectativa ficar no ar, quem sofre é quem está sendo cuidado, com certeza. Né? A pressão é negativa? A pressão não estimula, ao contrário, é isso? A pressão é negativa, assim, precisa encontrar um meio termo para isso. Porque o estímulo é positivo. É positivo, exatamente. Mas pressão demais, né, acaba exagerando, né? Então, a pessoa com deficiência, ela fica também pressionada e fica de uma forma negativa e a familiar também, né? Então, o cuidador, ele precisa ter um suporte, o cuidador também precisa perceber as suas limitações, o cuidador também precisa cuidar dele mesmo. Não só, porque só cuidar também vai enfraquecendo, né? Então, ele precisa cuidar dele. Melina, eu gosto sempre de lembrar que o Brasil é muito grande. Nem todas as pessoas moram numa grande metrópole, numa cidade que tem acesso a uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, né? Mas existem alguns trabalhos que são sociais, como as ONGs, que promovem um acolhimento dessas pessoas com deficiências. Sim. Essas ONGs, elas são efetivas? Como é que vocês veem isso? Sim, sim. É super importante esse trabalho multidisciplinar, né? É imprescindível para o tratamento, né, da criança, enfim, da pessoa com deficiência. Porque ela vai trabalhar como um todo, não é só uma parte, né? O ser humano é biopsicossocial. Né? Então, ele é importante estar trabalhando, é importante estar inserindo essa criança dentro também de um espaço próprio para isso, que saiba o que está fazendo, né? Que saiba tá dando o estímulo necessário, está dando o cuidado necessário, porque se os pais ou familiares acabar isolando, ele não vai ter toda essa inclusão. Que, na verdade, esse isolamento vai fazer com que essa criança não tenha direito a uma vida feliz. O contrário vai gerar uma vida muito feliz. A gente vê, por exemplo, nas Paralimpíadas, né, um monte de jovem ali envolvido e fazendo e acontecendo e torcendo, vibrando junto por um time, por uma equipe. Isso tudo é muito saudável, isso tudo é alegria de viver, né? Sim, independente da deficiência. Com certeza. Então, volto ainda nas potencialidades, né? Então, o quanto que as vibrações, os pontos positivos, né, as conquistas que são pequenas, aos poucos, né, assim, são conquistas, né, e que a gente tem que valorizar isso. Muitas vezes as pessoas não enxergam, né, mas é importante que se perceba e que se valorize isso. Perfeito. A gente começa o programa chamando a sua atenção para esse valor, a potencialidade que
as pessoas têm, de forma geral, porque, olha, deficiência física, emocional, na verdade, todos nós temos alguma. Em algum detalhe, a gente não funciona no 100%, não é verdade? Então, a gente precisa realmente quebrar esse preconceito, valorizar as potencialidades, valorizar aquilo que é possível. E olhe desse jeito, desse jeitinho positivo, sempre pensando no melhor e oferecendo para a pessoa que você ama o melhor. Então, você que é mãe, tia, avó, tá aí, olha, com uma criança que tem uma deficiência, estimule aonde você pode, do jeito que ela merece, com alegria de viver e respeito à vida. Tá certo? Certíssimo. Melina Blanco, muito obrigada por estar aqui comigo. A Melina é psicóloga e psicopedagoga. Ela está no Einstein, no Hospital Albert Einstein. O site é o www.einstein.br. Se quiser falar com ela por e-mail, melina.amarins@einstein.br. Obrigada. Um ótimo dia para você. Uma boa tarde também. Obrigada. Até a próxima oportunidade. Obrigada.